Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Começamos essa edição falando da Polícia Federal, que começou hoje a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra envolvidos nos atos de 8 de janeiro em Brasília. Foram expedidos 17 mandados judiciais em 5 estados e no Distrito Federal. 2 pessoas já foram presas. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir 17 mandados judiciais, sendo 3 de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. Essa é a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra os ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Os mandados são cumpridos nos estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo e no Distrito Federal. A Operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente. A Polícia Federal afirmou que os fatos investigados na operação constituem crimes como os de dano qualificado, associação criminosa, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A qualificação dos crimes, no entanto, deve ser feita apenas ao fim das investigações, quando suspeitos forem denunciados formalmente à Justiça pelo Ministério Público. A primeira fase da operação foi deflagrada em 20 de janeiro, com 8 mandados de prisão e 16 buscas e apreensões. A Anatel bloqueou quase 1 milhão de chips de celulares no ano passado por causa de roubo ou furto dos aparelhos. Quando uma dessas ocorrências acontece, a recomendação imediata é bloquear o chip do celular para impedir que a linha seja usada por outras pessoas. Sendo assim, a Agência Nacional de Telecomunicações recebeu 2.620 solicitações por dia, 7% a mais do que em 2021. E o estado de São Paulo está no topo do ranking com o maior número de celulares bloqueados no ano passado. Foram mais de 450 mil pedidos. Em seguida, vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. O Reino Unido voltou a enfrentar a segunda greve ferroviária em uma semana. Os trabalhadores exigem aumentos no salário e melhores condições de trabalho. As diferentes companhias ferroviárias anunciaram fortes distúrbios e algumas tiveram que cancelar todas as rotas. Esta é a segunda greve dos ferroviários em 3 dias. Na quarta-feira, eles se uniram a professores e funcionários públicos na maior greve no Reino Unido em mais de 11 anos. Os empregadores criticaram a rejeição dos sindicatos a uma proposta de aumento salarial de 8% para maquinistas em 2 anos. Na próxima segunda, os enfermeiros do Sistema Público de Saúde vão voltar a fazer atos nacionais, depois da paralisação de um dia em dezembro, a primeira da história da categoria, e mais 2 em janeiro, depois do fracasso das negociações. O governo do primeiro-ministro conservador Rishi Sunak articula um projeto de lei no parlamento para limitar o direito de greve com a imposição de serviços mínimos. Agora há pouco, a Americanas informou a representantes de sindicatos de comerciários que não vai promover demissão em massa ou fechamento de lojas até o dia 19 de março, data prevista de apresentar o seu plano de recuperação judicial. Na terça-feira, dia 31 de janeiro, foram dispensadas 50 pessoas, incluindo a equipe que cuidava do serviço de televendas. Outros cortes realizados desde então foram pontuais. De acordo com as entidades, a varejista soma quase 17 mil ações trabalhistas, que juntas representam uma dívida de 1 bilhão e 530 milhões de reais. Uma nova reunião com Americanas, os sindicatos e um representante do Ministério Público do Trabalho deve ocorrer neste mês para que a varejista atualize os representantes a respeito do plano de recuperação judicial. E olha só, após um estudo que durou 10 anos, pesquisadores do Reino Unido apontaram que os alimentos ultraprocessados aumentam o risco de morte por câncer, principalmente de mama e ovário. Através de dados de saúde e dieta de 200 mil adultos de meia idade, o estudo publicado no periódico científico A Clinical Medicine mostrou qual a relação entre o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer. Foi descoberto que ingerir 10% a mais desses alimentos pode aumentar a mortalidade por câncer em 6%. Mas, quando se analisa especificamente qual tipo de câncer, esse patamar sobe para 16% em tumores de mama e 30% em tumores de ovário. O risco de ter um câncer em geral foi de 2% para cada aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados. No ovário, foi de 19%.
Além disso, o que chamou a atenção dos pesquisadores é que o risco continuou após a calibragem de outros fatores que poderiam impactar, como o comportamento, tabagismo, atividade física e índice de massa corpórea. Os ultraprocessados são alimentos industrializados ricos em gordura ou açúcares. O alto teor de sódio encontrado nesses alimentos serve para fazer com que durem mais, além de intensificar o sabor ou encobrir o que poderia ser ruim para o paladar. E os exemplos são bem conhecidos: refrigerantes e outras bebidas prontas, pães e bolos industrializados, biscoitos, salgadinhos, chocolates, refeições prontas, entre outros mais. Se estiver em dúvida se o produto é ou não ultraprocessado, basta olhar o rótulo e identificar se os ingredientes são os mesmos que você usa para cozinhar. Se não for, certamente faz mal à saúde. E um outro estudo mostrou que a poluição pode aumentar a probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade. A repórter Bruna Di Giaimo conta mais detalhes. Todo mundo já sabe que poluição pode fazer mal e afetar diversas funções do organismo. Mas um estudo mostrou que alguns poluentes, mesmo em baixas concentrações, podem ser fatores determinantes para o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Foram 11 anos estudando 389.185 pessoas que moram no Reino Unido. Antes, nenhum dos participantes tinha um histórico dessas doenças. A exposição a poluentes como material particulado, dióxido de nitrogênio e óxido nítrico elevaram a incidência de diagnóstico das 3 doenças. Foram 13.131 participantes com diagnóstico de depressão e 15.835 diagnosticadas com ansiedade. Há também algumas especificidades, como o fato de que homens expostos ao material particulado, que é emitido por combustíveis fósseis, que podem causar aí uma série de doenças no sistema respiratório, apresentaram mais diagnósticos para ansiedade. Já existiam indícios de que a poluição do ar poderia interferir na saúde mental. Existem diversas causas para essas doenças, como é o caso de vivências traumáticas e, inclusive, predisposição genética. E é importante sempre estar atento aos sintomas, não só os seus, mas os de quem está à sua volta também. Muitos dos casos não requerem o uso de medicamento e a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida se houver a abordagem clínica correta. De São Paulo, Bruna Di Giaimo. E olha só, a faixa de areia da Praia dos Ingleses, em Florianópolis, será ampliada. Uma draga vinda da Rússia já começou os trabalhos. A obra deve durar 45 dias e está orçada em 18 milhões de reais. O alargamento da faixa de areia na praia se tornou um processo conhecido com a experiência na vizinha Balneário Camboriú. A mega obra ampliou a largura da faixa de areia de 25 metros para 75 metros, com possibilidade de retração de até 5 metros após um período de assentamento. A ampliação vai acontecer em um trecho de 2.870 metros e deve ser executada em porções de 150 metros, sendo liberadas aos poucos. Com isso, os banhistas podem usar o restante da praia. O alargamento começou no canto sul da praia, onde em alguns pontos não há mais faixa de areia e deve prosseguir até um ponto a 400 metros do rio Capivari. Com a ampliação, a praia terá 40 metros de largura, o dobro do existente atualmente no ponto mais largo. E a 9ª edição do Rally dos Mares, primeiro evento com jet ski em mar aberto do mundo, será realizada em Sergipe. São 180 inscritos de 20 estados, além de competidores da França e dos Estados Unidos. A Praia do Saco, no município de Estância, sul do estado sergipano, será o ponto de largada, com saída prevista para segunda-feira, dia 6. De acordo com a organização do evento, cada motonauta vai percorrer uma distância de 600 quilômetros de navegação e passará pelo litoral baiano, na Praia do Forte Salvador, Morro de São Paulo, Barra Grande, Itacaré e Ilhéus. De acordo com a Prefeitura de Estância, diversas ações estão sendo articuladas para garantir a segurança dos participantes do evento e do público. Especialmente para a competição, foi montada uma estrutura composta por 2 jet skis da Marinha, socorristas, acompanhamento terrestre de 50 homens, um helicóptero e uma UTI móvel.
Sem contar que, em outubro do ano passado, o município deu início a um projeto para a implantação de sinalização náutica na região, a fim de obter autorização da Marinha para delimitar a área de banho e a de embarque e desembarque de lanchas, dispositivos rebocados e dispositivos individuais, como pranchas esportivas. O Rally dos Mares é uma prova de resistência e vence quem chega mais rápido ao final do percurso. Durante a prova, os competidores contam com o apoio de equipes de mecânicos, tanto por carros como por lanchas. O Rally dos Mares começou em 2015 por iniciativa de 6 amigos que resolveram navegar até Salvador para viverem uma experiência sobre as águas. Ao longo dos anos, ganhou notoriedade nacional e prospecção internacional. O investimento do evento ultrapassa os 3,5 milhões de reais. Eu fico por aqui. Mais informações no Jornal das 18h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Andariva. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22h. Obrigada pela companhia e desde já um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Tchau.